Mais uma vez, sejam bem-vindas. Hoje o lado feminino está inteiro, né? Os meninos aqui. Os meninos. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Então, gente, vamos aos nossos recados, né? E agora as reuniões do Folioterapia, que acontecia às quintas-feiras, está temporariamente suspensas. E quem quiser deixar os nomes, né, as vibrações estão sendo realizadas nos trabalhos de quarta-feira, que é o nosso. Só deixar o nome que a gente faz, tá? O bazar do Dia das Mães já foi. Palestra, dia 27 de maio, a terça-feira, às 8 horas, 8h15. Vai ser o tema Bem-aventurados os puros de coração, pela Fabiana Moraes. É muito legal as palestras, né? Nos traz conhecimento, abertura, né? Como frequentar uma casa espírita sabendo o que estamos fazendo. Que mais? Na quarta-feira, no dia 28 de maio, no nosso trabalho, às 2 horas, é o Homem de Bem, pelo Plínio Penteado. Os nossos quadradinhos de lã ainda permanecem, né? Já virou, assim, uma constante. Nós não vamos deixar mais de fazer os nossos quadradinhos. É de tricô ou de crochê, como todo mundo sabe. E esses quadradinhos, nós vamos unindo e vai se formar uma mantinha para os nossos bebês carentes. Nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos. Né? O nosso bazar está aí, quem quiser visitar, esteja à vontade. Né? E as roupas, a gente espera que sejam doadas, limpas, né? E em bom estado. As doações em dinheiro podem ser feitas por PIX, né? Associando-se ao SEAC, a contribuição mínima seria R$20. Se quiser doar uma quantia diferente, estejam à vontade. Doação, qualquer valor. Qualquer valor. Real, entendeu? Não tem nada pré-estabelecido, só a mensalidade quem quiser se associar. E nós arrecadamos as tampinhas plásticas ainda, vai a plástica? Vai. E os blisters, né, do remedinho que a gente usa, o alumínio eles usam. Isso tudo, e as notas fiscais sem o CPF. Tudo isso é direcionado para o Amor Rosa, que é o Instituto Amor Rosa, que é relacionado às doenças do câncer, né? Nós temos o nosso atendimento fraterno, que muita gente já conhece, presencial. É preciso chegar pelo menos 30 minutos antes, né, do início das reuniões. E a distância pelo WhatsApp. É só entrar em contato para agendar um horário. Tá? Nós temos os livros seminovos para venda na biblioteca circulante. Não, os seminovos não precisa, né? Venda. Não, os seminovos são venda Aqui também. está escrito errado. Para venda, não. Vai pegando e à medida que lê, devolve. E temos também aqueles usados também? Sim, usado. Que a pessoa pega, lê e devolve também. Isso. Por isso que chama circulante. Isso. Agora, uma das coisas importantes que a gente sempre bate nessa tecla é a importância do Evangelho no lar. Né? Quem não souber, tem um folheto explicativo ali na secretaria. Muito importante, ele faz aquela asepsia no nosso lar, né? Aquela limpeza e tornando o nosso lar mais tranquilo, mais suave. Um horário determinado, um dia determinado, e se faz o Evangelho. Não precisa ser uma coisa muito longa, lê um trecho e depois passamos as nossas orações. Entendeu? Simples e fácil. Não só ajuda o nosso lar,
como ilumina ao redor, né? Apartamentos, onde a gente esteja, aquela luz vai irradiando para todos os cantos, para que todos recebam, seja no plano físico ou no plano espiritual, tá bom? E assim nós vamos acalmando-nos, vamos fechando os nossos olhos, relaxando, vamos sentindo a presença do plano espiritual, já cuidando de nós. A partir do momento que nós transpomos aquela porta, o plano espiritual já está pronto para nos ajudar. Se aqui viemos pedir, pensamos, né, que eles estarão nos escutando com certeza. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo a sermos melhores, aprendendo a sermos bons indivíduos, para que o nosso caminho seja florido, seja mais suave. E assim, nesse clima, Senhor, de tranquilidade, de fé e de esperança, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento, nós vamos para o nosso Evangelho da tarde, que a Meire vai nos fazer. Qual é o título? Problemas emocionais dos dias atuais. Olha ali. Problemas emocionais. Ninguém tem, né? Ultimamente, né? Aqui. Então, boa tarde para vocês todos que estão aqui nos assistindo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas emocionais. Será que todo mundo está sentindo essa forte onda de sofrimento emocional da humanidade? Nós estamos sentindo, né? E não só nas pessoas que estão ao nosso lado, mas nós mesmos acabamos entrando nessa vibe, né? Como a gente diz. Mas vamos ver o que o De Luca fala sobre Allan Kardec. Allan Kardec já relatou esses momentos e nos inspirou a refletir sobre as causas e consequências dos acontecimentos que estamos vivendo. Esse período seria marcado por fenômenos climáticos intensos, terremotos, cataclismas, ondas de calor, incêndios florestais que afetariam a saúde e a segurança humana. Mas que, na realidade, os verdadeiros terremotos seriam interiores. Essa parte de terra é natural, mas isso iria afetar muito a nossa parte interior, não é? As características dessa fase que vivemos são os conflitos nossos interiores, as angústias, o medo, o pânico, a onda crescente de suicídios, que a gente tem visto até crianças se suicidando hoje em dia, né? São, na realidade, características dessa epidemia de ansiedade, de depressão, que estão preocupando e assolando grande parte da humanidade. Hoje mesmo nós estamos aqui conversando, né, Suzy, sobre os bebês reborns, né? Que é uma coisa assim absurda, né, da gente entender, a gente não consegue entender essa coisa, né? E para o enfrentamento desses grandes terremotos que a gente está vivendo, são necessários grandes alicerces, né? Por exemplo, o Japão, quando tem aquelas ondas de tsunami, esses negócios, eles constroem os prédios com umas estruturas que balançam, seguram o prédio, balança a cabeça, mas não cai. E o nosso? Qual é o nosso grande alicerce?
que vai nos segurar e não vai deixar a gente cair. É o Evangelho, né? É o Evangelho de Jesus, que é o medicamento que mantém nossos relacionamentos fortes e com capacidade de nos libertar dessas tempestades emocionais. É nele que nós vamos encontrar a força necessária para lidar com os grandes desafios da vida. Vamos fazer uma comparação? 50, 60 anos atrás, a gente nascia num lugar, vivia naquele lugar, estudava naquele lugar, tínhamos um único emprego, que ali a gente fazia a carreira da gente e se aposentava, né? Construíamos a nossa família, que também era única. Então não tinha motivo para ficar com grandes conflitos, porque todo mundo seguia essa mesma coisa. E hoje, a dinâmica da vida atual é diferente, porque a dinâmica hoje é um espetáculo. Acho que você abre a internet, é só um espetáculo, né? De tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, todo mundo querendo mostrar e não ser. Não é a realidade dele, mas ele está mostrando. Está falando de tudo para estar na mídia, tudo para poder aparecer, né? É a mídia, é o espetáculo que está no cotidiano, quando nós levantamos e já entramos na luta de prestar atenção às mínimas coisas. A maneira como falamos, o que fazemos, o que pensamos, como agimos, como, onde, por quê nós andamos, o que nós vestimos, o que nós comemos, independentemente se tem alguém olhando, se tem alguém aplaudindo, consentindo o viver de cada um. Nós aprendemos a nos disciplinar não por nós, pela nossa necessidade de sermos pessoas decentes, benquistas, mas sim pelo que os outros vão falar da gente. O que é que eles estão vendo? Então, às vezes, você sai de casa, que roupa que eu vou pôr, mas ali eu vou encontrar fulano, mas ali eu vou fazer isso, olha, não sei o quê. Ai, porque naquele lá não posso falar isso. Ai, naquele lá não dá certo. A gente vive se policiando não pela nossa moralidade natural da gente, mas sim pelo que os outros estão querendo que a gente faça, né? Então a gente acaba sendo escravos, mas escravos de nós mesmos, não é dos outros, de nós mesmos, né? São coisas que precisamos aprender para simplificar e descomplicar a vida, para encontrar a beleza nas coisas simples que acontecem todos os dias, para as quais a gente não tem olhos. Basta olhar nossa infância e a infância dos dias atuais. Eu me lembro que meu neto, quando eu tinha uns 6 anos, ele estudava numa escolinha perto da minha casa. Minha casa era uma rua assim, era na rua de lá. E ele passava, minha filha deixava ele lá, e eu ia buscar depois do almoço e trazia para a rua. Do lado da minha casa tem um amiguinho que é 1 ano mais velho que ele. Umas 6 casas para lá tinha uma amiguinha que era da escola dele, que ela tinha um irmão que tinha 3 anos. E as mães tudo trabalhavam. E eu estava aposentada, eu brincava na rua com eles. Eles deixavam a porta da casa deles aberta e a minha também. Eles entravam, saíam daqui, ia para lá, ia para lá. E às vezes eu estava dentro de casa, eu dava uma olhadinha e tudo mais. A gente brincava na rua. Vocês, não é? Hoje em dia, meu neto tem 17 anos. A gente pega ele na escola, quando está chegando perto de casa, a gente já fala, vê se aperta o celular para abrir a porta. Ele desce do carro, entra correndo, sai correndo e a gente sai voando. Porque na rua dele já teve 3 casas assaltadas. Nós, inclusive, já fomos assaltados junto na casa dela lá. E na rua eles estão assaltando demais. Então, eu fico pensando, poxa, ele poderia estar vivendo a vida que a gente viveu, está indo em baile, está indo em um monte de lugar, e a gente está segurando com medo de sair para a rua, ele também tem medo de sair para a rua. Então a gente vive para uma realidade que não é nossa, para a gente ter pequenas felicidades, prestando atenção em tudo, em todos os detalhes da vida. Emmanuel, através de Chico, escreveu que a grande dificuldade nossa em sentir felicidade é que nós estamos querendo uma felicidade
espetacular. Né? É o que a gente está conversando. Eu só vou ser feliz quando? Quando eu comprar uma casa grande, quando eu comprar o carro que eu quero, quando eu conseguir um emprego que me dê muito dinheiro, casar com uma pessoa bonita, ter uma casa grande, ter piscina, fazer viagem, né? E é o ideal do muito hoje em dia. Todo mundo quer muito. O mundo não se satisfaz, ele quer muito, né? A gente precisa nos lembrar do verdadeiro sentido do amor. Nós estamos esquecendo isso daí. O que é o amor? O sentido da felicidade, olhando para dentro de nós. Porque é lá que nós vamos encontrar o amor de Cristo que a gente precisa se apegar hoje em dia, não é? Que nos impulsiona a compreensão e a prática da força moral, da caridade, o respeito e entendimento da diversidade individual. Não é olhar para a internet e todo mundo querer ser o que não é e achar que isso daí é diversidade das coisas. Não é. A diversidade é o querer, é o gostar, é o poder fazer. Essa é a individualidade da gente, né? Tem que lembrar do esquecimento e o perdão dos erros de nossos irmãos. Porque não somos nós só que erramos, eles também, e a gente precisa saber perdoar. Só assim nós construiremos um relacionamento sadio e seremos praticantes fiéis da fé para o bem do próximo. É difícil? Hoje em dia eu digo que é. Há uns tempos atrás era muito fácil, mas hoje em dia isso é muito difícil. Principalmente para as professoras, né? É muito difícil, sim. Então a gente tem que fazer o que a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Alguém lembra ou não? Então eu vou falar, que eu também não lembrava. Tudo o que quereis que os outros, os homens, vos façam, fazei-o também a eles. Né? Não é só cobrança para si, mas você também tem que aprender a fazer para o próximo. Porque assim a gente vai conseguindo e dando as mãos, vivendo junto e vamos passando por essa onda toda ruim que está passando, né? E vocês sabem que eu sou de música, né? Então eu trouxe essa música aí que acho que todo mundo conhece. E no finalzinho ela tem uma frase que eu acho muito maravilhosa. Presta atenção nela lá. Vamos lá.
saber, não é exatamente isso que a gente precisa fazer? Não precisa ser um boiadeiro, a gente pode caminhar aqui mesmo, sem boi, sem nada. Então, a frase final, que eu achei linda, e sintetiza tudo que a gente precisava, né? Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega a dor de ser capaz de ser feliz. Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos problemas, mas a gente precisa aprender a ser feliz e precisa aprender a fazer os outros felizes. E é o Evangelho de Jesus que nos leva a esse caminho. E a gente se apegar, a gente vai mudando, um pouquinho, mas a gente muda. A gente pode perceber que nós aqui que estamos frequentando, a gente já mudou muito, né? A gente já tem uma visão diferente. E não custa a gente aprender a amar as pessoas e deixar que todo mundo seja feliz, tá? Então era isso que é hoje o Evangelho. Muito bom. A história é muito boa. É muito bom. A música calma, né? Suaviza, nosso ambiente cada vez mais calmo. A gente já sentiu toda a leveza do plano espiritual. Eu viajo lá para a fazenda, fui criada na fazenda, né? Então eu viajo. É muito bom. E que o Evangelho, né, nos sirva de impulso para melhorarmos cada vez mais a nossa caminhada. Basta agir. É isso que a gente precisa ter, boa vontade e lucidez, né, para prosseguir na Terra ainda. E agora, nesse instante, nós vamos à nossa prece de carne. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito da verdade, a criança o guia e a órfã o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, mas dá-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deva repetir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Nesse instante, nós vamos nos preparando, se porventura houver uma mensagem, uma palavra, a gente aguarda com muito carinho.
trechinho desse livro, Sejamos Felizes, do Antônio Carlos e da Vera Lúcia Marinzé. Chama-se assim, Passando a Auxiliar. Sempre é bom pararmos e meditarmos no que temos feito. Será que temos aproveitado todas as oportunidades de aprendizado? Será que fizemos todo o bem que poderíamos ter feito? Às vezes nos bate, né? Essas perguntas dentro do nosso coração. Devemos todos os dias renovar nossos votos de melhoria, reafirmar nossa vontade de aprender, a trabalhar e fazer o bem. Espíritas, nossa doutrina é baseada na fraternidade, nos ensinos de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. A caridade é a nossa meta. A caridade para com todos, com os desencarnados que, famintos de amor e tomados por desenganos, vão aos centros espíritas em busca de auxílio à procura da caridade dos médiuns, para receberem orientação. E para com nossos irmãos encarnados que se perdem nas ilusões da matéria e tantos erros cometem, doentes do corpo e necessitados de orientação e carinho. Então, para terminar, ele fala assim: sejamos úteis, auxiliando a todos e a nós mesmos. Auxiliando a todos e a nós mesmos. Vou reforçar. Sendo um servo a quem o Pai possa confiar tarefas, porque Ele sabe que somos capazes de realizar. Linda lição, né? E assim nós agradecemos a oportunidade do aprendizado. Nesse momento, nós vamos voltando os nossos pensamentos e vamos fazer as vibrações do dia para aquelas pessoas que precisam muito mais do que nós nesse momento. Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos também para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos também para que a água que aqui já se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais.
Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós vamos encerrando a nossa parte, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo do seu Evangelho. Nós agradecemos pelas orações que pudemos fazer, agradecemos pelas vibrações em benefício daqueles que precisam muito mais do que nós. Sobretudo, Senhor, nós agradecemos pela vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. E que todos nós, quando voltarmos aos nossos lares, nós vamos encontrar a paz, a esperança e a fé. E agora o Edivaldo vai fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então, nesse momento, continuando com os nossos pensamentos elevados a Jesus, agradecendo por tudo de bom que aprendemos nesta casa, lembrando sempre da importância de procurarmos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos e que possamos retornar em paz e harmonia aos nossos lares. E que, para encerrarmos, vamos dizendo a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para perceber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo, como realmente são, e não como gostaríamos que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Tchau, tchau.